noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Esse tema sobre depressão é um tema que está hoje bastante divulgado. E a nossa intenção é contribuir de alguma forma para que você possa evitar a depressão. Se você a tem, para que você possa fazer alguma coisa no sentido de se curar da depressão e quem sabe até também de poder dar um apoio junto a alguém que você conheça que tenha a depressão, né? Bom, é um tema que nós temos que diferenciar o que a medicina fala a respeito e o que nós, como espíritas, médicos espíritas, psicólogos espíritas, aliás, eu costumo dizer que espíritas médicos, né? Que a gente já nasce espírita e depois é que vira médico. Tem espíritas médicos. O que é que a medicina espiritualista tem para nos oferecer nesse sentido? Importante a gente entender que, na visão espírita, todos nós fomos criados e destinados à felicidade. Então é importante que você tenha isso em mente. Você foi criado por Deus, destinado à felicidade. O seu destino é a felicidade. Por que é importante a gente ter isso em mente? Para que a felicidade seja o seu foco no dia a dia. Se você não focar a felicidade no seu dia a dia, você corre o risco de sofrer, como muitas pessoas estão sofrendo, e chegando inclusive à depressão. Então vamos entender o seguinte: nós pedimos para nascer, não é verdade? Mas nós não pedimos para sermos criados por Deus. Nós não existíamos. E se Deus nos criou e a lei de amor não é de dor, então Ele nos criou para um propósito. Da mesma forma que nós, como pais, tem algum pai aqui que deseja todo dia que seu filho fique infeliz? Não. Agora imagine Deus, cujo amor é eterno e infinito. Nunca teve começo, é eterno e infinito, nunca vai ter fim. O nosso amor não é eterno, ele teve começo e tudo será feito para que ele nunca tenha fim. Então existe um amor de Deus destinado a cada um de nós. E é comum a pessoa, um dos estados que pode levar a pessoa à depressão, é quando ela se sente meio abandonada por Deus, perseguida, quando ela se sente assim, poxa, para mim nada está dando certo, para fulano tudo dá certo. Ela se coloca como que vítima, mentalmente, muitas vezes perante a vida. Então é importante, no aspecto preventivo e no aspecto curativo, que tenhamos isso em mente. Todos nós, nesse exato momento, estamos sendo amados por Deus de forma eterna e infinita. E esse amor deveria nos bastar. Mas, muitas vezes, e aí existe um outro fator também que leva muitas pessoas à depressão, as pessoas ficam esperando serem amadas pelos outros, serem reconhecidas pelos outros. A pessoa que entra no estado de depressão, e nós estamos falando aqui da depressão doença, nós não estamos falando daquele estado de tristeza momentânea, aquele episódio leve, nós estamos falando de depressão, a doença, que é muito mal entendida pelos familiares, principalmente pelos maridos. Os maridos costumam dizer, isso é fraqueza, isso é frescura, isso é falta do que fazer. Desculpe, mas isso é ignorância desse marido. Ele não está entendendo que está existindo ali uma doença chamada depressão. Doença ingrata
Porque se a pessoa quebra um braço, existe um raio-x para ela mostrar, é uma coisa externa. Se a pessoa está com triglicéridos aumentados, existe um exame. Se a pessoa está com problema no coração, existem vários exames, medicamentos e tal. Mas a depressão nós não temos um exame. E se trata, conforme o próprio tema, se trata de uma doença da alma. Então veja o desafio. Um dos motivos que leva a pessoa ao estado de depressão, um dos motivos, é que muitas vezes ela fica esperando ser amada, ser reconhecida pelas outras pessoas. E no instante que se instala a depressão, ela é muitas vezes mais abandonada ainda. E chega uma vizinha, uma vez, fala, vai lá no shopping que cura. Vai fazer isso. Lógico que as pessoas falam com boas intenções. Mas tem um psiquiatra, americano inclusive, que para essas pessoas que não entendem o que é a doença da depressão, ele diz assim, se você quer saber o que a pessoa está sentindo, fique 5 dias e 5 noites sem dormir. No 6º dia, quando você está naquele estado, você não tem força para nada, não tem energia para nada, você não quer saber de nada, você quer saber do que depois no 6º dia? De cama. Esse é o estado de depressão. Então, como você vai chegar com uma pessoa, depois de 5 dias, 5 noites sem dormir, no 6º dia, fala para ela, não, vai no shopping, não, vamos lá no aniversário. Até mesmo muitos amigos espíritas, com as melhores intenções, vamos lá distribuir a sopa. Se a pessoa está com doença de depressão, ela necessita de um tratamento médico. Se for um episódio leve de depressão, ela vai servir a sopa. Mas se for um episódio de leve a moderado, ela não tem força para nada. Ela não tem força para nada. Ela não tem energia. Fica 5 dias, 5 noites sem dormir. E que energia que você vai ter no 6º dia? Então é importante que nós entendamos que existe a doença depressão. Existem episódios transitórios de mal-estar, de desânimo, de tristeza, de fossa. Mas são estados que não caracterizam necessariamente a doença chamada depressão, que é muito confundida por aí. A pessoa às vezes está assim, em baixo astral, fulano está com depressão. Às vezes não é a depressão. Às vezes é uma alteração emocional, uma baixa autoestima, que pode a médio e longo prazo levar a uma doença, depressão. Mas às vezes não é a doença, às vezes é uma situação transitória, que às vezes até uma ida ao shopping resolve, uma festa resolve. Mas quando a pessoa está com depressão, aí ela necessita de tratamento, ela necessita de compaixão, não de dó, que são coisas diferentes. Deus não tem dó de nós. Deus nos ama. Quem ama não tem dó, não tem pena, não acha o outro, coitadinho. Por quê? Porque quando você tem pena de uma pessoa, ou você tem dó, você tem, que coitadinho, você não faz mais nada por aquela pessoa, porque você fala, que dó, pronto, você já teve dó. Mas quando você tem compaixão, que é a misericórdia divina, você sente a dor do outro e se mobiliza para ser útil de alguma forma. A primeira coisa que um deprimido precisa é respeito. Respeito. Ele deve ser respeitado nesse momento de dor, porque a alma dói. Você sabe o que é isso? A alma dói por dentro. Não é o músculo que dói, não é o osso que dói, não é o órgão que dói, é a alma que dói. Então, a primeira coisa, respeito. A pessoa está num estado de doença, necessita ser socorrida,
necessita ser amada, mas começando pelo respeito. Aliás, o respeito é o primeiro sinal de amor que a gente pode ter junto a alguém. Para a gente entender o que o Espiritismo pode contribuir para nós, eu trouxe aqui para a nossa reflexão o que é o Espiritismo. Está lá no livro de Allan Kardec, o livro que é o Espiritismo. O Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos. Interessante é que nesses três aspectos, todos nós somos idênticos. Nós somos idênticos. Nós somos idênticos com relação à natureza, nós somos idênticos à natureza e à Constituição. Todos nós nos identificamos pela Constituição do Espírito. Nós somos idênticos com relação à origem. Todos nós fomos criados simples e ignorantes. Quer dizer, sem evolução moral, sem evolução intelectual. E destino, quando Allan Kardec coloca isso, ele é de uma precisão, não é à toa que ele é um grande educador. Destino, qual é o nosso destino? Qual é o nosso destino? Felicidade. É a felicidade. Aliás, felicidade completa. O nosso destino final é a felicidade completa. Haja vista pela divisão de mundos, como que os mundos se dividem? Mundos primitivos, depois mundos de provas e expiações, mundos de regeneração, mundos felizes, e depois mundos celestes, onde a felicidade é completa. Então, seu destino, o meu destino, o nosso destino, está lá, é a felicidade completa. Como que isso vai acontecer? No treino agora. Nós estamos treinando a cada dia a vivência da felicidade. O Espiritismo é também o quê? A relação dos espíritos com o mundo corporal. Então é muito importante nós, como espíritas, estarmos atentos aos nossos pensamentos, porque existem espíritos deprimidos. E se você entrar num processo de fixação mental, ou de um diálogo interno negativo, você pode, com esse diálogo interno negativo, caminhar para uma fixação mental, e como você, como espírito, você está vibrando eletromagneticamente, você irá atrair, pela lei da semelhança, outros espíritos que também estejam na mesma vibração sua, espíritos deprimidos. Porque chega do outro lado, não tem Lexotan, não tem fluoxetina, não tem paroxetina, não tem sertralina, não tem diazepam, e aí como é que faz e tal? Da importância de nós usarmos os remédios, que são extremamente importantes numa dosagem correta, para cada caso corretamente, porque existem vários tipos de antidepressivos, e cada pessoa tem uma característica própria. Junto com isso, a psicoterapia adequada, mas junto com isso, Espiritismo. Porque quando a pessoa traz à mente que o destino dela é a felicidade, ela volta a se sentir amada por Deus. E nesse momento, pode ser que ela comece a quebrar uma conexão negativa, sair de um projeto de morte, que a gente chama, e ir para um projeto de vida. É aí que você rompe com compulsões, seja ela pelo cigarro, seja ela pelo álcool, seja ela pela cocaína, seja ela pela maconha, seja ela pelo doce, que tem compulsão pelo doce, seja ela
carne, porque tem pessoas que se não tiver carne hoje no almoço, para mim não tem almoço. É uma compulsão, seja pela bebida alcoólica. No nosso país a cerveja é um desastre, Acabamos de ter aí uma experiência de obsessão coletiva ali na Avenida José Munir, né? A vibração ali abaixou, eu moro ali perto, e abaixa mesmo, porque bebida e droga é o objetivo principal. A mídia dessa vez foi mais transparente. E, infelizmente, irmãos nossos, e a gente não adianta a gente se fechar no condomínio. Por quê? Porque nós, como espíritos, nós temos um vínculo coletivo. Não adianta a gente se isolar. Não adianta. Todos nós somos responsáveis pelo que está acontecendo ao lado da nossa casa, à frente da nossa casa, na nossa cidade. Então veja, é muito importante essa questão da relação com o mundo corporal. Lembrem-se, ninguém fica deprimido por obsessão. Ah, doutor, eu estou obsediado. Lá no centro falaram que eu estou obsediado, aí eu fiquei deprimido. Não. Primeiro você ficou deprimido. E aí ocorreu a depressão. E aí ocorreu a obsessão. Obsessor nenhum pode se juntar 100 obsessores ao seu redor. Mas se a sua vibração é positiva, tem como foco a felicidade, eles não vão conseguir nunca nada com você. Nunca. Lógico. Espiritismo. Você poderia erguer um pouquinho, então? Isso, por favor. Olha, isso aqui é extremamente importante, útil. Diz Emmanuel no prefácio do livro Missionários da Luz: o espiritismo cristão cabe atualmente no mundo grandiosa e sublime tarefa. Não basta definir as características veneráveis de Consolador da humanidade. Então todo mundo fala, né? Espiritismo é o nosso Consolador. Lógico que é o nosso Consolador. Nos esclarece uma série de dúvidas e questionamentos. Mas é preciso também revelar-lhe a feição de movimento libertador. Aqui está a palavra-chave. Libertador. Espiritismo é movimento libertador. Então, quando você vir ao centro, um cunhado, às vezes tem algum cunhado, né? Que não... ou você vai lá na macumba, né? Tem cunhado que às vezes fala isso, não tem? Né? Você fala assim, não, eu não estou indo para o centro espírita. Eu estou participando de um movimento libertador de consciências e corações. Libertador de informações racionais e emocionais. Libertador de através da inteligência racional e através da inteligência emocional. Às vezes a pessoa faz do espiritismo um movimento aprisionador. Mas aí é a pessoa que faz. O espiritismo não é aprisionador de ninguém. Tem gente que fala, se eu não for no centro, para mim, opa, então você está se aprisionando. Lógico que a gente vem ao centro, porque aqui é um grupo de associação positiva. Mas não é aqui que o processo de libertação acontece. O processo de libertação acontece no dia a dia. Ao lado daquele marido maravilhoso. Aquele príncipe que se transformou. Isso é um movimento libertador. Ao lado da esposa maravilhosa, que era magrinha, bonitinha, calminha, falava baixo. E depois, com o tempo, ninguém sabe, vira do avesso. Mas é assim mesmo que acontece. É um movimento libertador, vamos para o próximo, de consciências e corações. Por quê? Isso aqui é terrível. Kardec não podia ter escrito isso.
Isso está escrito por Kardec. Tem muita gente que fala assim, Kardec é o codificador. Gente, Kardec é o codificador do Espiritismo e educador da humanidade. Porque essa informação que está lá no capítulo 17 do Evangelho 94, isso aí é extremamente atual. Reconhece-se o verdadeiro, significa que tem falso. Tem espírita do Paraguai também. Né? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Olha, eu achei que era o verdadeiro espírita, era aquele que vinha na palestra, tinha palestra, dormia metade, cochilava outra metade, e terminava, chega para o palestrante e fala assim, que palestra linda que o senhor falou. Nossa, eu até sonhei durante a palestra. Mas não é, olha lá, transformação moral. Aí pegou. Não é verdade? Veja que não tem nada a ver com o processo externo, é um processo interno. E pelos esforços, essa palavra, gente, é atualíssima. Qualquer coisa hoje se fala em esforço que emprega para domar as suas inclinações más. Então, se você tem o hábito de xingar na sua casa, está na hora de fazer o quê? Se esforçar para domar essas más inclinações e, consequentemente, se transformar moralmente. Mas no caso específico da depressão, é muito mais fácil pessoas tímidas se transformarem em deprimidas do que as pessoas mais exaltadas. Porque as pessoas mais tímidas, não quer dizer que todo tímido vai ser um deprimido. Porque muitas vezes também existe tímido, que é o orgulho ao contrário. Aquela pessoa que fala assim, eu não vou subir lá na frente, não, porque eu tenho vergonha de ser julgado pelos outros. Esse é o tímido que é orgulhoso ao contrário. Percebe? Nós estamos falando do tímido, daquele que vem aqui à frente e tem às vezes dificuldade para se expressar, não porque ele tem medo ou vergonha de ser julgado pelos outros. Porque quem fala assim, o que é que os outros vão dizer? Esse é o orgulhoso transformado em tímido. Que quando morrer e for descarnado, porque a gente fala desencarnar, mas na verdade é descarnar, né? Vai tirando a carne, aí vai brotar o orgulhoso. Aí a gente vai encontrar e fala, nossa, você era tão tímido. Pois é, né? Mas agora não dá mais para enganar. Esforço, aqui está a palavra-chave. Então, tímido. Estou falando tímido mesmo. Se você tem essa timidez, e timidez, se não for bem resolvida, pode levar à depressão. Existem vários comportamentos que levam à depressão, mas uma timidez mal resolvida pode levar à depressão. Agora, existem pessoas que têm medo de dizer não. É a esposa que tem medo de dizer não para o marido. Essa, se não se cuidar, pode cair um dia na depressão. Ou chega um dia, depois de uns 20 anos, não nem tanto, uns 10 anos, uns 15. Aí ela troca um marido de 50 por um de 25. Porque ela encontra um homem que a respeita. Então, se você tem um hábito, se você tem dificuldade em dizer não, esse é um comportamento que arrebenta a sua autoestima. Estima a si mesmo. E esse comportamento arrebenta com a sua autoestima. E se isso for crônico, pode gerar uma depressão. Então você necessita se esforçar. Até que chegar um dia e dizer para o marido, não, eu não concordo com isso. Ele vai dar um zordinho para ele antes. Né? Ele vai, o que foi? Agora bateu os manguinhos de fora? Foi lá assistir a palestra do psiquiatra, agora voltou aí, toda cheia de si? Exatamente. Você não está aqui para ser submetida ou submetido a ninguém. Eu conheço jovens que se drogam, porque se fecham, são fechados. E aí são facilmente manipulados aí fora. Tem dificuldade em dizer não.
Então ensine os seus filhos a dizerem não. Os meus filhos me respeitam, concordam com tudo que eu falo. Isso é manipulação e você vai pagar um preço muito alto por isso. Os nossos filhos devem nos respeitar sempre, porque isso é sinal de amor. Mas tem o direito de não concordar. Tem o direito de discordarem. Não são nossos filhos, são filhos de Deus. Pai, eu não concordo muito com isso que você falou, com isso que você fez, com isso que você propôs. Que beleza, vamos conversar. Outra postura. Vamos já para o próximo, por favor. Assim, esse aí você... esse aqui, tampa ele aí. Isso, tampa tudo. Outra postura que leva uma pessoa a gerar depressão é aquela pessoa que vive querendo agradar as pessoas. Ela agrada, porque a autoestima dela está tão baixa, que ela necessita ser reconhecida. E ela busca, através desse agrado, o reconhecimento. E não vai ser reconhecida. Porque as pessoas que procuram agradar, veja gente, agradar não é amar. Deus não agrada ninguém. Jesus nunca agradou ninguém, Jesus não curou todo mundo. Deus não cura todo mundo. Mas Jesus ama todo mundo, Deus ama todo mundo. Então, se você tem o hábito de querer agradar as pessoas para ser valorizado, vai cair do cavalo e vai ter depressão. Por quê? Porque essas pessoas que se aproveitam de pessoas que querem agradar são orgulhosas, são egoístas. E a gratidão é uma virtude que não faz parte das pessoas orgulhosas e das pessoas egoístas. Então você agrada, esperando um dia ser recompensada e não vai ser recompensada nunca. Estou sendo claro? Faz sentido isso para você? Você deve amar as pessoas. Amar as pessoas. Outra coisa que também pode gerar a depressão é quando você gera expectativa de outras pessoas. Você fica esperando que outras pessoas venham fazer por você. Saia desse estado. Não espere mais nada de ninguém. Que você vai se libertar. Veja, movimento libertador de consciências e corações. Quando você passa a viver sem esperar nada de ninguém, você se liberta. Senão você é o pai que fica esperando que o filho vai ser grato com ele na velhice. E o filho não é. E aí o pai entra em depressão senil, já numa idade de mais difícil tratamento. Então não espere nada de ninguém. Puxa, fulano, fiz tanto por ele. Não espere nada de ninguém. O teu destino é a felicidade. O dia da justiça, que é o dia quando nós formos descarnados, não vai contar o que você esperava pelas pessoas. Vai contar o que você é, vai contar o que você fez. Então é importante que você tenha isso em mente. Não espere nada de ninguém, faça a sua parte. Já nos basta o amor de Deus. Isso já é suficiente para transformar a nossa vida. E daí uma coisa importante, a questão da fé. Mas aquela fé humana e divina que o Espírito Protetor fala para nós no Evangelho segundo o Espiritismo. Você ter a certeza que você é amado por Deus. Você ter essa certeza. E outra coisa importante, também no dia a dia, o alto valor, o amor próprio. Tem gente que confunde humildade com submissão. Gente, humildade é virtude. Submissão não é virtude. Você não está aqui para ser submisso ou submissa a alguém. Se a tua esposa bate em você, porque tem mulher que bate em marido hoje, né? Não sei se é o caso aqui. Está na hora de você pensar, eu não vim aqui para apanhar.
Às vezes não bate fisicamente, né? Mas bate na postura. Tem aquela mulher ditadora. E adivinha quem é que vai entrar em depressão? Marido. E ela chega no consultório, é interessante. E eu, nossa, aí eu deito e rolo com essas mulheres. Porque elas entram no consultório, elas entram já primeiro na sala. E depois vem o marido. Ela senta primeiro e fala, senta aqui, bem. E ela começa, doutor, esse meu marido aí está com depressão por causa disso. E o sujeito está lá. E ele está lá quietinho e tal. Eu falei, aí eu vou dando corda pra ela. Aí eu viro para ele e falo assim, você é feliz no casamento? Ela vem, está com problema de tosse, doutor. Está com problema respiratório. Você é feliz no casamento? Você se sente valorizado nesse relacionamento conjugal? A gente vai tocando, né, doutor? É aquela frase, vai tocando como Deus quer. Quem falou que Deus quer isso? Se o nosso destino é a felicidade, não é para bater na mulher, não é para brigar com ela, mas para se dar valor. Para se dar valor. Você tem um valor dentro de você. Todos nós somos filhos de Deus. E também para ensiná-la. O valor do respeito junto a outra pessoa. O valor de respeitar os gostos, os desejos da outra pessoa. Entender que o casamento é 50-50, não é 99,1%. É 50%, é 50%. É assim que a gente constrói a felicidade conjugal. O pai ditador leva o filho para a droga. Estou cansado de ver isso. Entra toda a família no consultório, o pai não entra. Fica lá na recepção. Entra a mãe, entra a irmã, entra a namorada, entra a avó, o pai não entra. Por que o pai não entra? Ele falou que não precisa. Aí o pessoal fala, agora sai todo mundo e chama o leão aqui. Aí ele já entra, olha, doutor, esse menino é um problema. Aí eu pergunto para ele, qual foi a última vez que, olhando nos olhos do seu filho, o senhor disse, filho, eu te amo. Doutor, mas também, hoje é muito corrido, a correria não é nada, a gente não tem tempo para essas coisas. Mas ele sabe que eu gosto dele. Será que ele sabe? O amor só interessa quando manifesta. O senhor tem manifestado amor junto aos seus filhos, junto ao seu filho. O senhor tem dito para ele todos os dias, filho, eu te amo. Porque, gente, a droga é boa. Se a droga não fosse boa, não viciava. O pai que fala para o filho, a droga é muito ruim, você vai ver só. Aí o menino, até que um dia ele não aprendeu a ter a sua própria identidade, está numa rodinha de amigos, sempre tem um líder. E aí, carinha, vai experimentar? Você é careta e tal? Meu pai fala que não é bom, não. Experimenta aí. Ele experimenta e vem aquela sensação. Pai, meu pai falou que é bom, que era ruim, e é uma delícia a droga. O problema é que ela gera dependência. E o problema é que depois, com o passar do tempo, você não consegue mais gerar aquela sensação sem ela. Esse é o problema. Mas se ele se sente amado dentro de casa, essa sensação interna de amor, ele não tem carência afetiva. E é interessante que existe uma pesquisa que mostra que filhos amados dentro de casa, quando experimentam droga, não sente que é uma coisa assim, experimenta e acha assim uma coisa meio sem graça. Percebe a diferença? O que acontece no nosso cérebro? Chovoado.
Olha aqui, pode abaixar tudo. Isso aqui são 2 neurônios, não são ossos não, me parece osso aí, mas é apenas uma representação. Um neurônio e outro, né? Aqui estão os neurotransmissores, serotonina, noradrenalina. O que acontece? Vem um neurônio, aqui está um neurônio. Para que aconteça tudo isso que está acontecendo comigo aqui nesse momento, eu preciso que os neurotransmissores estejam aqui presentes para que o impulso neuroquímico passe daqui para cá. Se começa a diminuir a quantidade de neurotransmissores, esse impulso começa a ter um retardamento na sua velocidade, na sua capacidade de condução. Aqui começa a surgir, né, aquela lentidão de movimentos, aquele sono exagerado, aquela perda do apetite, aquela perda do desejo, aquela perda pelas coisas que antes geravam prazer. Por quê? Porque está diminuindo os neurotransmissores. Imagina que isso aqui é uma estrada, e aqui não tem uma ponte, aqui tem um lago, e tem vários barquinhos para transportar as pessoas de cá para cá. Se chegam aqui 100 pessoas, eu tenho 100 barquinhos, e cada uma dessas pessoas sobe no barquinho e atravessa para lá, tudo bem. Mas se chegam aqui 100 pessoas e aqui tem 50 barquinhos, já começa a ser mais devagar. Se chegam aqui 100 pessoas e aqui tem 10 barquinhos, percebe? Começa a ocorrer o quê? Uma diminuição da transmissão neuroquímica. Agora, o que é interessante nisso tudo? O interessante é que a manifestação de amor produz neurotransmissores. Quem se sente amado por Deus e manifesta amor junto às pessoas, sem esperar ser amado pelas pessoas, libera neurotransmissores, libera serotonina, libera noradrenalina, e a pessoa fica num estado de proatividade, de autoestima elevada, de autoconfiança, de auto-amor. Como que é esse processo de auto-amor? Primeiro é o auto-respeito, depois vem a autoimagem, depois da autoimagem vem a autoestima, depois da autoestima vem a autoconfiança, e depois da autoconfiança vem o auto-amor. Quando você tem auto-amor, quando você se gosta, não tem nada a ver com egoísmo, porque a gente fala, fulano é egoísta. Não, não. É quando você tem auto-amor, você se dá valor. Você gera felicidade. Por quê? Você produz neurotransmissores, você gera neurotransmissores. Aqui nós vamos passar rapidamente, que nós já falamos de alguns. Por favor, não comecem a se sentir, olha lá, vira para o marido, olha, sei, não é você aqui não. Isso aqui é só para... Eu vi até de camisa vermelha. Minha esposa falou, se você for de calça vermelha e camisa vermelha, eles vão te internar. Então vai de camisa vermelha. Porque o vermelho, sabiam que o vermelho produz neurotransmissores? Sabia disso? Então se você está se sentindo meio deprimida, coloca aquela roupa vermelha, aquele decote, aquele salto alto. E marido, opa! Olhe-se no espelho e veja se você não se sente melhor. Agora, se você coloca aquele vestidão batido, que não precisa nem passar mais, fica pulando, já está ralando, né? Aquele chinelão de dedo, que já está marcado os vincos do dedo na havaiana, aquele cabelão, você olha no espelho, não vai produzir nenhum neurotransmissor. Muito pelo contrário, eles vão se esconder. Vai aumentar mais ainda a depressão. Por quê? Mas por que isso é um fato? Porque o autorrespeito gera autoimagem. A autoimagem positiva, que imagem você faz de você? E quem falou isso foi Jesus.
É o maior terapeuta, o terapeuta dos terapeutas, quando ele fala amar o próximo como a si mesmo. Se você não tem auto-amor, você não ama o próximo. Você não sabe o que é o auto-amor? Você pega até lá, ai fulano, tá, mas você não ama. Você não é capaz de virar para a pessoa e falar assim, olha, você é capaz, você consegue, você tem os recursos internos suficientes para dar uma virada na sua vida. Isso é amor. Agora, para isso, você necessita estar sentindo isso. Se você não está sentindo isso, o que você vai falar? Oi, fulano. Oi. Tudo bem? E aí? Quer dizer, fica aquela coisa, né? Enrostida. Olha lá. Humor deprimido. Tem muito cuidado com o humor. Nós necessitamos estar atentos ao humor. Por quê? O humor é que vai levar ao amor. Então, se você tem irritação, se seu marido é um marido irritável, nervoso, que não é o caso aqui, eu sei que ninguém tem marido assim, mostre a sua felicidade para ele. E quando na televisão apareceu o Gianecchini, não sei se ele ainda aparece em uma novela, mostre que você está viva. Ele vai acordar. Porque se ele não acordar, fica uma mensagem subliminar que essa irritação dele pode gerar algum problema. Perda de interesse ou prazer, cuidado com isso, não é? Porque todos nós devemos ter algo que a gente goste de fazer. Um hobby, algo que você goste de fazer. Não precisa levar a família. Tem homem que gosta de pescar. Maravilha. Mas a mulher tem que ir. Aí precisa ver se ela gosta também. É melhor se ela for. Mas às vezes ela vai lá, né? Vai com outro meio, entra lá umas músicas, tal, faz outra coisa, mas ele fica ali pescando. Qual que é o seu interesse? Qual que é o seu prazer? Prazer gera serotonina, gera noradrenalina. Como é que está a frequência lá em casa? Como é que está o comparecimento? A sexualidade positiva, leia o livro Vida e Sexo, de Emmanuel, quando ele fala sobre energia sexual. Né? Se chega à noite, um esconde de um lado, outro esconde do outro, é um problema. Os dois têm que voltar a ter amor. E a sentir também o quê? Prazer, o seu marido. Leia o livro, à noite, vire-se para o seu marido e fala assim, amor, eu trouxe um livro erótico para a gente ler à noite. Vamos ler Vida e Sexo de Emmanuel. Não é erótico, mas ele fala da energia sexual. Ele fala da importância da troca de energias sexuais entre o casal. Combate depressão, viu gente? Sentimento de culpa, isso aqui é terrível. Quantas pessoas por nada se sentem culpadas? Aquele terremoto lá no Paquistão, foi eu. Sou eu. Medo do futuro e culpa do passado. Gente, o nosso modelo e guia é Jesus. É Jesus. Esse é o nosso modelo e guia. Esse é o nosso modelo e guia. Ou o que ele falou é verdade ou é mentira. Eu tenho a certeza que o que ele falou é verdade. Quando ele diz lá, tem de bom ânimo, brilhe a vossa luz, vós sois deuses, olha que lindo, vós sois deuses, vós podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais, olha que liderança. Aqui na terra a pessoa é chefe de alguma coisa, ela baixa todo mundo. Né? Às vezes até no centro espírita acontece isso. A pessoa passa a liderar um grupo, ele se sente o maior de todos. Se o modelo, se o guia falou que vós sois deuses, vós podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Tem de bom ânimo. E tem uma fala dele que é muito atual. Não há o que temer, ele fala. Não há o que temer.
Então nada de culpa do passado. Isso aqui foi inventado pela igreja, gente. Vocês sabem, se você estuda os concílios, você vai entender lá em 1535, onde eles criaram a questão da culpa, e daí surgiu fora da igreja não há salvação, para que as pessoas pudessem ir à igreja e pagar o dízimo. Kardec nos ensina sobre isso no Evangelho. Onde ele substitui fora da igreja não há salvação, por fora da caridade não há salvação. Aí o espírita, que era católico, entendeu que caridade é da sopa. Não, gente. Isso é caridade material. A caridade que Kardec fala lá é benevolência para com todos. É indulgência para com as imperfeições alheias. É perdão das ofensas. Distribuir sopa é uma obrigação nossa, né, etc, etc. Mas a grande proposta transformadora, o movimento libertador de consciências e corações que Emmanuel fala, é na benevolência para com todos, para com o rico, para com o pobre, até para com o político, para com o traficante. A gente quer matar o traficante, gente. O traficante, muitas vezes, é seu sobrinho. O traficante, às vezes, é seu filho. Percebe? Se nós não manifestarmos amor, quem vai manifestar? Não, tem que prender, tem que matar. Não tem que prender, não tem que matar. Tem que amar. Alguém tem que amar essas pessoas. É benevolência para com todos. Todos. É generalização. É indulgência para com as imperfeições alheias. É generalização. É perdão das ofensas. Não interessa de onde vem. Vamos seguindo. Agitação, retardo psicomotor, pode passando, sensação de desânimo que nós já falamos, perturbação do sono, alteração do apetite, dificuldades para se concentrar, aqui a questão do diálogo interno. Kardec pergunta aos espíritos, os espíritos influenciam em nossas vidas? E o que é que os espíritos respondem? Influenciam. Muitas vezes a tal ponto que são eles que nos dirigem. Veja, os espíritos vão falar dos obsessores, falaram dos espíritos. Então existem mentores e obsessores influenciando. Agora, como é que eles influenciam naquele diálogo interno negativo, de depreciação, de autodepreciação? Ah, eu não tenho valor nenhum. Você começa a falar isso, começa a baixar a sua vibração. Mas de 0 a 10, a sua vibração está no nível 7. O obsessor está ali do lado, ele está no nível 3. Ele não consegue nada ainda, mas ele fica ali do lado. Aí você continua, não tem valor nenhum. Não sirvo para nada. Quem sou eu? Não consigo isso. Não consigo aquilo. Vai abaixando. 7, 6. A pessoa vai se fechando. Vai se fechando, vai se fechando. Vai se deixando manipular pelas outras pessoas. Vai entrando no processo de autodepreciação, 7, 6, 5, 4, o obsessor está no 3, na vibração 3. Quando ela entra no 3, o obsessor observa que ele fala uma coisa que a pessoa ouve. Entrou na sintonia. Percebe o perigo da autodepreciação? É aí que a prece, por que Jesus falava vigiar e orar? Vigilância, o que é que você está pensando? Ideia recorrente de suicídio ou morte, que nós devemos estar muito atentos a isso. Por quê? Porque as pessoas falam assim, quem fala que vai se matar é porque não vai se matar. A estatística mostra que isso é uma mentira. Que as pessoas que se mataram, depois a gente vai fazer um estudo retrospectivo, junto aos parentes, familiares e amigos, e eles relatam, falam, não, ele estava dizendo realmente, se pudesse ele daria um fim na vida, que ele não estava mais com vontade de nada, etc. Ele já estava numa comunicação indireta junto às pessoas. E que muitas vezes nós não valorizamos os familiares quando eles dizem isso. Nós achamos que isso é uma bobagem. Bobagem, que isso passa. Socorra essa pessoa, porque senão ela pode realmente se suicidar. Nós começamos, era 8h15. Era 8h15?
Se lembra o horário? 8h15? Tá, então nós vamos encerrar. Bom, então nós vamos parar por aqui, porque parece que o pessoal vai fazer algumas perguntas, não é isso? Tá? Então a gente para por aí e apenas só mostra o texto. Eu convido vocês para que leiam esse texto. Pode mostrar aqui no final. Olha lá, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, do capítulo 5. Ah, é? A gente pode então... Ah, é? Então vamos lá. Então, contem para nós. Olha, essa mensagem do Espírito, acho que é Fénelon, deixa eu ver lá no final. François de Geneve. É atualíssima. É atualíssima, é sobre melancolia. Melancolia era o nome que se dava antigamente para depressão. Né? Por quê? Melanos, não dá para ver direito, né? Mas coli, quer dizer bile negra, bile enegrecida. Acreditava-se que as pessoas que tinham a bile escurecida, né, tinham propensão à depressão. Daí surgiu o nome de melancolia. Tá? Muito bem. Bom, olha só o que o Espírito François de Geneve está no Evangelho segundo o Espiritismo. Uma página lindíssima e atualíssima. Sabemos porque às vezes uma vaga tristeza. Eu não estou lendo ali direito, acho que é isso, né? Vaga tristeza. Acho que está meio desfocado. Né? Melhorou, né? Uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida. Ele está perguntando, sabe por que às vezes você tem uma sensação de que a vida está amarga? Olha o que ele diz. É que vosso espírito, atenção, olha gente, é isso que nós estamos falando, aspirando, desejando a felicidade e a liberdade. Veja, a felicidade e a liberdade. É o Espírito que está falando, está no Evangelho, isso é doutrinário. Aspirando a felicidade. Por que liberdade? Porque não tem felicidade sem liberdade. Se você não se sente livre dentro do seu lar, tipo assim, o filho chega e a mãe fala, filho, não fala nada que o pai está nervoso. Aí fica todo mundo quieto. Aí o pai pega, o que é que ele faz na hora de assistir a televisão? O controle remoto é dele. Ele que muda o canal. Eu sei que na casa de vocês isso não acontece. Ele que muda o canal. E como é que o homem assiste televisão com controle remoto? Ele não assiste, né? Ele fica tic, 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 tic. Aí a esposa começa a assistir o filme, aí ele tic. Aí começa a outra reportagem. Aí começa a ficar interessante, o que é que ele faz? Muda. Aí ela vai se fechando, percebe? Vai se fechando, não se manifesta. O filho também não se manifesta. O filho fala, eu vou embora daqui. Vou embora, vou para a rua. Eu tenho droga. Eu me sinto bem com a droga. Em casa é uma droga. Percebe? Aspirando a felicidade e a liberdade, se esgota, jungido ao corpo que lhe serve de prisão, em vãos esforços para sair dele. Reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo. Desânimo. Aí está o perigo. Vamos voltar ao nosso modelo de tem de bom ânimo. Acorde pela manhã e pule da cama. Pule da cama. É o nosso dia de construir a felicidade. Pule da cama. Percebe? Quando você pula da cama, você produz neurotransmissores. E infarta o marido. Ele está ali meio roncando, você pula da cama. Ele precisa entender que tem uma jovem ao lado dele. Não interessa se ela tem 60 anos, 70 anos. Tem uma jovem. A partir dos 70 anos, você tomar cuidado para não quebrar a cabeça do fêmur se tiver osteoporose. Mas levante mais rápido, ande mais rápido. Tenha de bom ânimo. Reconhecendo os inúteis desses esforços, cai no desânimo. E como o corpo lhe sofre a influência, aqui tem uma coisa terrível, que é a tal da vontade. Se você ainda é aquela pessoa que só faz as coisas quando tem vontade,
Fala a verdade, você estava com vontade de trabalhar hoje? Por que você foi trabalhar? Percebe? A vontade, gente, é uma péssima conselheira. A vontade não vai gerar estado de felicidade. O que gera estado de felicidade é o esforço. Então você acorda de manhã, às vezes você não está com vontade, mas você se lembra, eu vou me esforçar, eu fiz um pacto de felicidade, eu vou pular da cama. E você já sai da cama um pouco mais animada, tem de bom ânimo. Quando você gera movimento, você produz noradrenalina e serotonina. Percebe? Isso já gera uma sensação um pouco melhor. O corpo sofre a influência, toma-vos a lassidão, o abatimento, uma espécie de apatia, e vos julgais infelizes. Crede-me! Olha, o Espírito está dizendo, olha, acredite em mim! Crede-me! Resistir com energia, quer dizer, reaja com energia. Gente, isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. A essas impressões que vos enfraquecem a vontade. Percebe? Então resistir com energia é o quê? Colocar o esforço. O esforço. Né? Você olha para aquela macarronada. Você não está com vontade de comer aquela macarronada. Não, é o contrário. Aí você está com muita vontade de comer aquela macarronada. Você vai se esforçar para comer o suficiente. Você olha para o seu marido. O doutor falou para dizer para ele, eu te amo. Mas olha a situação em que ele se encontra. A lataria já foi. A tapeçaria não existe mais. Os pneus carecas. O motor que está ali, meio, tem hora que bate a válvula, bate os pinos lá e tal. Mas você tem que falar para ele, eu te amo. Se você aguardar a vontade, pela vontade você vai falar? Não. Então você vai usar do esforço, da energia, e haja esforço. Mas só que você vai começar a construir felicidade conjugal, felicidade previne depressão. São inatas, nasce no espírito de todos os homens as aspirações por uma vida melhor. Tem alguém aqui que está se programando para piorar na vida? Se tiver, vou deixar um cartãozinho lá da clínica, procure lá um psiquiatra. Que isso, gente? São inatas no espírito de todos os homens as aspirações por uma vida melhor, mas não as busqueis neste mundo. E agora, quando Deus vos envia os espíritos que lhes pertencem, para vos instruir, né? Acerca da felicidade que ele com E maiúsculo, ele vos reserva, aguardai pacientemente o anjo da libertação, para vos ajudar a romper os liames que vos mantém cativo o espírito. Ergue um pouquinho então. Isso, por favor, pessoal lá do fundo. Lembrai-vos de que durante o vosso degredo na terra, tendes de desempenhar uma missão de que não suspeitai. Tem gente que acha que missionário, eu não tenho missão nenhuma. Se você acha que você não tem nenhuma missão, você já está num processo de autodepreciação, uma autoimagem negativa e autoestima baixa. Você tem uma missão a desempenhar. Lembre-se disso, você tem uma missão. Quer dedicando-vos à vossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou. Se no curso desse degredo e provação, essa nossa existência, exonerando-vos dos vossos encargos, sobre vós desabarem os cuidados, as inquietações e tribulações, sede fortes e corajosos, tribulações. Hoje
Eu não entendo o espírita preocupado. Eu não entendo, vocês me desculpem, mas eu não entendo. Você está preocupado com o quê? Com o que você está preocupado? Com o quê? A única coisa que eu entendo que faz sentido nós ficarmos preocupados é se estamos cumprindo com o nosso dever. Agora, você viu, é Katrina, é Rita, é furacão. Você está fazendo a sua parte? Porque tem espíritos que estão desencarnando lá no terremoto do Paquistão, estão sendo recebidos pelos espíritos luminares. Mas tem espíritos que não estão sendo recebidos. Então não é o terremoto que faz a diferença. É o que é que você está fazendo para cumprir com a sua missão aqui na Terra. Qual é o rastro que você está deixando? O que é que você está deixando para um mundo melhor? Tem gente que vem aqui na Terra e só usufrui. Não deixe o mundo melhor pela sua passagem aqui à Terra. É com isso que a gente deve pensar. Então, inquietações, tribulações, isso não deve fazer parte da nossa vida. Pré-ocupação. Ocupação provavelmente por algo que nunca vai acontecer, não é verdade? Isso gera o quê? Depressão. Por quê? Isso absorve os neurotransmissores. Ai, meu filho viajou e não ligou até agora. Estou preocupado. Meu Deus, eu já fico imaginando o pior. Ele já está lá na UTI, já está em estado de coma. Aí o filho liga, mãe, eu estou aqui. O filho liga, mãe, eu estou aqui, viu? Estou na casa do fulano. E tem mãe que ainda fica bravo com ele, porque ela sofreu durante todo aquele tempo e ele está bem. Não é verdade? Ele liga, filho, que bem que você ligou. Que bem. Sofri, né? Fiquei preocupado desnecessariamente, porque filho não liga mesmo, não é verdade? Principalmente se está tudo bem. Eles não telefonam. Né? Vamos lá. Para ou suportar. Afrontários resolutos, decididos. Qualquer desafio, obstáculo. Gente, eu convido a vocês uma coisa. A gente desiste de tantas as coisas. Desista de sofrer. Coloca a coisa na sua mente. Eu vou desistir de sofrer. A gente desiste da caminhada, desiste do regime, desiste da aula de inglês, da aula de computação, desiste disso, desiste da aula de esperanto, né, que alguns começam e não continuam, desiste de vir no centro, começa e nunca mais volta. Então desista de sofrer. Desista de sofrer. O sofrimento não faz sentido na sua vida. Desista de sofrer. Afrontai-os resolutos, decididos. Dura pouco e vos conduzirão à companhia dos amigos por quem chorais, e que jubilosos por ver-vos de novo entre eles, quando a gente retorna no plano espiritual, vos estenderão os braços a fim de guiar-vos a uma região inacessível às aflições da terra. Quem viu a mensagem de Joana de Ângeles, assim que o Chico desencarnou, foi 2 dias depois que o Chico desencarnou, se não me engano, psicografado pelo Divaldo, a Joana escreve que ela foi recebida, ele, Chico, foi recebido por Jesus. Nossa, já imaginou isso? Ser recebido por Jesus. E Jesus, esse diálogo, gente, é uma mensagem de Joana, psicografada pelo Divaldo. E Jesus fala para o Chico, para que ele descanse por algum tempo de todas as aflições da terra, os desafios da terra, porque logo depois ele será encaminhado para uma região inacessível. Onde é que estava? Perdido. Aqui, as aflições da terra. Né? Então é isso. Eu convido a vocês para que sejam compulsivos. Né? A gente tem compulsão à droga, compulsão ao doce, compulsão à massa, compulsão à picanha, compulsão ao futebol, à novela, à droga, à cerveja. Né? Eu convido a vocês para que tenhamos uma compulsão para o bem. Quando a gente acorda e fala assim, hoje, nossa, enquanto eu não fizer um bem, eu não sossego. Eu nunca vi uma pessoa assim, a não ser o Chico. Né? Uma
compulsão para o bem. Vamos ter uma compulsão para o bem. Quando eu fizer o bem, temos sossego. Com certeza, nós estaremos prevenindo todo e qualquer tipo de depressão e acionando a autocura dentro de nós, para que a depressão nunca mais venha nos visitar. Felicidade para todos vocês.